Muitos homens acreditam que precisam de mais café para ter energia, mas e se for justamente o contrário? Você já se perguntou por que acorda cansado mesmo dormindo 7 ou 8 horas? Ou por que o café parece parar de funcionar depois dos 50? O problema pode não estar na sua idade, mas sim em um pequeno erro antes de dormir que está drenando sua vitalidade. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comente de onde está me assistindo, curta o vídeo e inscreva-se para mais conteúdos que cuidam da sua energia e saúde masculina. Muitos homens acima dos 50 continuam tomando café como faziam aos 30, esperando o mesmo efeito de energia rápida e foco. Mas o corpo muda. O que antes dava ânimo, hoje pode estar atrapalhando sua disposição. A cafeína não perdeu o efeito, seu fígado é que já não a processa da mesma forma. Após os 50, o metabolismo hepático desacelera e a cafeína permanece mais tempo no seu organismo. Isso significa que aquele café tomado às 16 horas ainda está no seu sangue quando você vai dormir. E mesmo que você durma, seu corpo não descansa como deveria. A fase do sono profundo, aquela em que seu corpo realmente se recupera e sua testosterona é renovada, é diretamente afetada por essa presença prolongada de cafeína. Você acorda sem energia, acha que precisa de mais café e entra num ciclo silencioso de exaustão disfarçada. Além disso, há um ponto importante que poucos comentam. O café bloqueia temporariamente a adenosina, a substância natural que sinaliza o cansaço. Ou seja, ele não cria energia, apenas mascara o sinal de que o corpo precisa de pausa. Em homens mais velhos, esse mascaramento constante pode confundir os ritmos naturais do corpo e até desregular o chamado relógio hormonal, que afeta seu desempenho físico, sua libido e até sua clareza mental. E o mais curioso é que para muitos homens que tomam café logo ao acordar, o efeito pode ser o oposto, uma queda de energia poucas horas depois. Isso acontece porque o cortisol, hormônio que desperta o corpo, já está naturalmente alto nas primeiras horas do dia. Tomar café nesse momento pode criar uma dependência artificial, reduzindo sua capacidade de produzir energia por conta própria. O problema, portanto, não é o café, é o horário em que você toma. Um simples ajuste, como postergar a primeira xícara para depois das 9h30 da manhã e evitar cafeína após as 14 horas, já pode melhorar seu sono e, com isso, sua energia ao longo do dia. Homens acima dos 50 que fazem essa mudança frequentemente relatam melhora na disposição, menos fadiga e até mais clareza mental. Mas essa é só a primeira peça do quebra-cabeça. Existe um hormônio silencioso, essencial para essa equação da energia, que quase ninguém leva a sério. Durante muitos anos, a melatonina foi vista apenas como um remédio natural para dormir, algo que você toma quando quer apagar mais rápido. Mas, na realidade, ela é muito mais do que isso. A melatonina é como um maestro silencioso, que coordena o início de todo o processo de restauração do seu corpo durante a noite. Em homens acima de 50 anos, essa orquestra tende a ficar desafinada. A produção natural de melatonina começa a cair, às vezes de forma quase imperceptível, mas com efeitos bem reais. Dificuldade para adormecer, sono leve, acordar várias vezes e uma sensação constante de cansaço, mesmo depois de uma noite inteira na cama. Essa queda afeta mais do que só o sono. A produção noturna de testosterona, por exemplo, depende diretamente de um sono profundo e bem ritmado, o que só acontece quando a melatonina faz seu trabalho corretamente. Sem ela funcionando bem, sua energia durante o dia, sua clareza mental e até sua libido podem ser afetadas. E o mais curioso é que muitas vezes o que está atrapalhando essa produção não é a falta de melatonina, mas o excesso de estímulos artificiais. Luzes intensas à noite, telas brilhantes perto da hora de dormir, notificações, ruídos constantes. Tudo isso envia um sinal errado ao cérebro dizendo: ainda é dia, não produz a melatonina agora. A boa notícia é que, ao entender como essa engrenagem funciona, você pode ajustá-la. Algo simples como reduzir a exposição à luz azul 1 hora antes de dormir, usar uma iluminação mais quente e baixar o ritmo das atividades noturnas já ajuda o cérebro a entender que é hora de iniciar o ciclo restaurador. Além disso, existem hábitos que funcionam como uma âncora para seu relógio biológico, como manter um horário regular para dormir e acordar, inclusive nos finais de semana. Essas ações pequenas, quando feitas de forma consistente, ajudam seu corpo a voltar a produzir melatonina no momento certo, e isso repercute diretamente na sua vitalidade. Mas há um detalhe prático, rápido, que pode potencializar tudo isso,
um truque de 10 segundos que envia um sinal claro para o seu cérebro: agora é hora de desligar. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Muita gente procura suplementos ou técnicas elaboradas para dormir melhor, mas há um gesto simples que leva menos de 10 segundos, capaz de ativar um circuito poderoso no seu cérebro, o sistema parasimpático, responsável por desacelerar o corpo, reduzir o ritmo cardíaco e iniciar a liberação natural de melatonina. O segredo está na respiração, mais especificamente em uma técnica chamada respiração de transição noturna. É uma respiração lenta, nasal, em que você inspira profundamente por 4 segundos, segura o ar por 2 e solta devagar por 6 segundos. Repetir isso 3 ou 4 vezes antes de deitar envia uma mensagem direta ao seu sistema nervoso: é hora de desligar. Esse pequeno hábito ajuda a quebrar o ciclo de agitação mental que tantos homens carregam para a cama. Preocupações com o dia seguinte, pensamentos acelerados, listas intermináveis. E não é preciso acreditar cegamente. Estudos de neuroimagem mostram que esse padrão respiratório ativa regiões do cérebro ligadas ao relaxamento profundo, como o núcleo do trato solitário. Em homens acima dos 50, que frequentemente carregam níveis mais altos de cortisol à noite, essa prática se torna ainda mais útil. Ela age como um botão de reset interno, regulando os sinais entre corpo e mente para permitir que o sono aconteça de forma mais natural. Além disso, esse truque de 10 segundos tem um efeito cumulativo. Quanto mais você pratica, mais rápido o seu corpo aprende a responder. É como treinar um músculo do relaxamento. E o impacto não é apenas na hora de dormir. Ao induzir um sono mais profundo, você acorda com mais energia, mais foco e com um ciclo hormonal mais alinhado. Inclusive, muitos pacientes meus relatam melhora na qualidade das ereções matinais e na disposição ao longo do dia. Sinais claros de que a testosterona está sendo restaurada corretamente durante a noite. Você não precisa de equipamentos, aplicativos ou suplementos. Basta o seu próprio corpo, um momento de pausa e a decisão de transformar o fim do dia num ritual restaurador. Mas o que exatamente acontece dentro do seu corpo enquanto você dorme? Por que o sono profundo é tão crucial para a sua circulação e para a sua vitalidade masculina? É sobre isso que vamos falar agora. Enquanto você dorme, algo impressionante acontece dentro do seu corpo. É durante o sono profundo que sua produção de testosterona atinge o auge, que seus vasos sanguíneos se recuperam e que o sistema circulatório se reorganiza para manter sua energia estável ao longo do dia. Para homens acima de 50, esse processo é ainda mais vital, porque é nesse período da vida que os níveis hormonais começam a oscilar naturalmente. Se o sono não é profundo e restaurador, seu corpo não tem a chance de completar essa reposição e isso se reflete diretamente na sua disposição, na qualidade das suas ereções matinais e até na sua clareza mental ao longo do dia. A circulação também depende diretamente desse período de repouso. Quando você entra no sono profundo, o ritmo cardíaco desacelera, a pressão arterial cai e os vasos se dilatam de maneira controlada, um verdadeiro banho noturno de recuperação vascular. É como se o corpo aproveitasse esse momento para fazer pequenos reparos que, acumulados, ajudam a preservar sua saúde cardiovascular. Quando esse ciclo é interrompido por noites mal dormidas, roncos, idas frequentes ao banheiro ou pela cafeína residual que ainda circula no sangue, o prejuízo vai muito além do cansaço. Sua circulação se torna menos eficiente, o coração trabalha mais durante o dia e, aos poucos, a energia que você tanto busca começa a escapar pelos detalhes. Talvez você já tenha notado que nos dias em que dorme mal, sua paciência diminui, sua concentração falha e até a motivação para atividades físicas cai. Isso não é fraqueza, é seu corpo tentando operar com metade do combustível e é por isso que proteger o sono profundo é tão importante quanto qualquer suplemento ou treino. Ele é literalmente o momento em que seu corpo recarrega a vitalidade masculina. É também durante esse período que ocorre a liberação do hormônio do crescimento, que ajuda na regeneração muscular e que os tecidos reprodutivos recebem mais sangue, o que impacta diretamente a saúde erétil. E tudo isso depende de um ambiente interno regulado. Seu corpo precisa de sinais claros de que é hora de reparar e não de continuar em estado de alerta. Mas há um fator que ainda atrapalha essa recuperação silenciosa, a desidratação noturna. É um detalhe muitas vezes ignorado, mas que pode estar drenando sua energia sem que você perceba. Vamos falar disso a seguir. Poucos homens percebem o quanto a hidratação, especialmente à noite, influencia na energia, na circulação e até na produção hormonal. À medida que envelhecemos, nosso corpo tende a reter menos água, a sensação de sede diminui e a tendência à desidratação leve se torna mais comum.
O problema é que essa desidratação silenciosa, principalmente durante o sono, pode afetar diretamente o funcionamento das células, dificultar a liberação de testosterona e tornar a circulação mais lenta. Um sangue mais grosso, menos fluido, exige mais esforço do coração e compromete a entrega de nutrientes essenciais durante a noite. Além disso, a desidratação noturna está ligada à fadiga matinal e àquela sensação de corpo travado ao acordar. É como tentar ligar um carro com a bateria fraca. A boa notícia é que não estamos falando de beber litros de água antes de dormir, o que só aumentaria suas idas ao banheiro de madrugada. Estamos falando de um pequeno ajuste. Tomar cerca de 150 a 200 ml de água, um copo pequeno, cerca de 30 a 60 minutos antes de deitar. Esse hábito simples ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico durante o sono, sustenta a função renal e permite que seus hormônios façam seu trabalho sem interrupções. Existe ainda um detalhe importante. A combinação correta de 2 minerais pode potencializar esse efeito. Magnésio e potássio, quando presentes em pequenas quantidades na alimentação noturna, ajudam o corpo a reter água de forma mais inteligente e a promover um relaxamento muscular profundo. Isso favorece o sono de qualidade, reduz câimbras noturnas e colabora para uma melhor circulação nos tecidos periféricos, como extremidades e órgãos reprodutivos. Muitos homens notam, inclusive, uma melhora sutil, mas contínua na rigidez matinal e na disposição ao longo do dia apenas com esse ajuste. Você não precisa de suplementos caros ou fórmulas mágicas, basta cuidar do básico com consistência e quando hidratação, respiração, sono profundo e horários corretos se alinham, seu corpo entra em um novo ritmo. Mas como consolidar tudo isso de forma prática? Existe uma maneira de reiniciar esse ciclo natural da energia masculina em apenas 7 noites. E é isso que vamos montar no próximo capítulo. Quando você começa a alinhar os pilares que falamos até aqui, como tomar café na hora certa, preparar seu cérebro para dormir, hidratar-se de forma inteligente e respeitar os ciclos do sono, o seu corpo responde, e responde rápido. Homens acima dos 50 anos geralmente acreditam que para recuperar energia, testosterona e disposição é preciso tempo, esforço ou algo muito complexo. Mas, na verdade, o corpo masculino tem uma capacidade surpreendente de reinício, desde que você dê os sinais certos. E para muitos, uma janela de 7 noites já é o suficiente para perceber mudanças claras. Acordar com mais vigor, reduzir os picos de fadiga durante o dia e notar melhora no humor, na concentração e até no desejo sexual. Tudo começa ao entender que seu corpo funciona em ciclos e que esses ciclos são moldados por hábitos diários. A energia não vem de um só lugar, ela é o resultado de um sistema regulado, hormônios funcionando no ritmo certo, circulação fluindo com eficiência, sono profundo acontecendo com consistência e mente tranquila antes de dormir. Quando você organiza esses elementos, mesmo que de forma gradual, o efeito é cumulativo. Não é sobre fazer tudo perfeito, mas sobre construir uma rotina que respeita a fisiologia do seu corpo hoje, não a de 20 anos atrás. Um plano simples que tenho usado com meus pacientes é estabelecer uma rotina noturna com 3 elementos fixos, evitar telas e luzes fortes 60 minutos antes de dormir, praticar a respiração de transição que ensinei e ingerir um copo pequeno de água com um alimento rico em magnésio, como uma castanha ou banana. Isso, aliado ao horário certo para o café e a exposição à luz natural ao acordar, cria um ritmo hormonal saudável. E o que começa com uma melhora no sono se transforma em um novo ciclo de energia. Você acorda com mais disposição, se movimenta mais, se sente mais confiante e isso retroalimenta seu corpo positivamente. Não espere um milagre da noite para o dia, mas confie que seu corpo quer voltar a funcionar bem. Ele só precisa dos comandos certos. E muitas vezes basta uma semana de atenção consciente para recuperar uma energia que você pensava ter perdido com a idade. Agora que você entende o ciclo completo, vamos amarrar tudo com um pensamento final, porque seus melhores dias não ficaram para trás. Eles podem estar só esperando uma rotina melhor. Chegando até aqui, você já percebeu que o cansaço que sente não é normal da idade. É o reflexo de hábitos acumulados que seu corpo não tolera mais da mesma forma. A boa notícia é que o caminho de volta à energia não exige soluções radicais. Basta reencontrar o ritmo natural do seu corpo. Cuidar do sono, da circulação, da hidratação e da testosterona é como afinar um instrumento que ainda tem muito a tocar. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. E compartilhe com aquele amigo que vive exausto, mas não entende porquê. Curta e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Lembre-se,
Seus melhores anos não ficaram para trás, eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.